Você vive um relacionamento onde você é rejeitada sexualmente? Eu vou te explicar por que que isso acontece. Vem cá, vamos conversar? Oi, eu sou a Ana Maria. Eu uso a psicanálise, a neurociência, a naturopatia e também a nutrição para junto a gente entender os transtornos de personalidades segundo a palavra de Deus. Veja bem, se você é rejeitada sexualmente, se o seu marido não te procura e quando você procura ele foge, há casos que eu recebi recentemente que eles até trocam de quarto, vão dormir no quarto dos filhos ou na sala, no sofá, e ele começa a ter uma repulsa muito grande dentro de casa. Do lado de fora, como ele tem a passar a imagem de pastor ou de obreiro, pai de família, ele tende a ser um pouquinho mais carinhoso, mas dentro de casa ele é absolutamente seco. Tem casos que eles separam até os talheres, os copos. Se você tomar alguma coisa no copo, ele vai lá e lava, ou então ele briga, ele cria uma situação. Isso acontece porque você deve estar se relacionando com um narcisista. E o narcisista, ele tem nojo da vítima. Aí você vai falar para mim, não, isso não procede, porque no início do nosso relacionamento era muito bom, a gente tinha muito sexo, a gente viajava, a gente isso, a gente aquilo. Também faz parte, porque isso aí é o love bomb. Quando o narcisista quer conquistar a vítima. Então ele seduz espelhando na vítima aquilo que a vítima quer. Se você gosta de pessoas românticas, ele vai ser o mais romântico. Se você gosta de pessoa extrovertida, ninguém vai ser como ele. Mas passado esse tempo, quando você cai na segunda fase, que é a desvalorização, ele faz uma coisa que eu acho muito ruim. Vamos imaginar que esse transtorno de personalidade narcisista seja uma roupa, que a personalidade seja uma roupa. O que é que o narcisista faz? Ele tira a sua roupa, veste nele e pega a roupa dele, veste em você. Então o narcisista projeta em você tudo aquilo que ele não gosta nele. E como esse transtorno se desenvolve lá na infância, conforme eu já expliquei, que foi uma vergonha muito grande, uma exposição muito grande, cresceu num lar disfuncional e ele criou esse persona maligno e fica aí enchendo o saco dos outros. E ele tem muita raiva, muita vergonha desse persona. E o que ele faz? Projeta em você. Então, quando o narcisista está te olhando, na verdade ele está vendo ele próprio. Então ele tem nojo dele, tem raiva dele, mas como ele não consegue lidar com isso, ele projeta em você e externa para você essas coisas que que machucam muito. Até que entendido? Agora veja bem o grande perigo disso. Nós somos seres sociáveis. Nós não fomos feitos para ser rejeitados. Quando você é rejeitado, excluído, a sua mente entra em modo fuga. E você para de raciocinar. Você perde o raciocínio, você perde a coordenação, muitas das vezes você perde palavras e você também se auto-isola. Isso é muito importante você prestar atenção, porque você é um ser humano, você desenvolve o papel de mãe, de esposa, de amiga, de filhos e tudo mais. Quando se está nesse tipo de relacionamento, você vai perdendo as suas funções, então você não vai ser uma mãe boa, não vai ser uma amiga boa, não vai ser uma funcionária boa e nem uma serva de Deus. Por quê? Porque você está disfuncional. Naquele momento, o seu sistema nervoso está todo descontrolado. Eu sempre explico que o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, de coerência, nesta hora ele dá uma encolhida, ele para, vamos dizer que ele para de funcionar. E você vai perdendo as suas habilidades, ok? Aí você vai me dizer, tá, Ana Maria, eu entendi, mas o que eu posso fazer? Se for uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, e somando isso a outras coisas que o narcisista faz, que eu já até discorri num vídeo anterior, você precisa convidar essa pessoa para sair, ou você tem que sair da vida dessa pessoa. Até porque Deus vai ter que trabalhar com essa pessoa. E trabalhar com você aí dentro vai ser um pouco mais difícil. Há casos e casos, te sugiro que você busque a Deus, que você faça um jejum, que você ore, que você se coloque na presença de Deus,
Mas eu não estou te falando que você vai desistir, não. Mas você precisa sair para Deus agir. Para Deus ensinar para essa pessoa como é que funciona. Porque Deus conserta. Se você continuar em oração, em vigilância, o Senhor conserta. Porque você tem que lutar pela sua família, mas se você lutar dentro de casa, quem perde as habilidades é você. Imagine você chegando na presença de Deus, toda atribulada, nem a sua oração vai ter coerência. Eu passei por isso, eu sou vítima por mais de 10 anos de um relacionamento abusivo. E quando você chega para falar com Deus, você não tem sequer coordenação mental, fica aquela coisa confusa e nem Deus está te entendendo mais. Então, convidar essa pessoa a sair, ou sair da vida dessa pessoa, salvar ali os seus filhos, e levar uma vida com Deus, de colocar diante de Deus, de orar, de fazer jejum para Deus agir, não tem erro. Para a ciência, o narcisismo não tem cura, porque é um transtorno de personalidade. Mas Deus é especialista em causas impossíveis. Então você precisa olhar o que você está vivendo, dar um nome a essa situação e, principalmente, entender que isso não é culpa sua. Que esse problema dele colocar em você, porque normalmente eles vão falar que não quer porque você engordou, porque o seu cheiro é ruim, que o seu beijo é molhado, o seu cabelo, eles sempre vão trazer uma culpa e colocar em você. Que você é muito fria, que você é muito isso. A culpa sempre vai ser sua. Mas quando você entende que isso não é sobre você, é sobre ele, fica muito mais fácil de você poder lidar com a situação e tomar uma decisão segundo Deus te orientar. Porque aqui eu trago o meu conhecimento, eu trago o que você pode fazer para se autoajudar e o modo que Deus pode agir. Mas quem vai decidir é você e o Espírito Santo. Não é porque eu estou falando que eu sou 100%, porque Deus trabalha de diferentes maneiras. Então, busque de Deus, busque a direção, tenta entender, porque se você não está dando conta de uma situação, ou se você já acostumou demais a essa situação, é a hora de repensar e refazer a sua vida. Eu espero, sinceramente, que você tenha entendido, que eu possa ter, de alguma forma, te ajudado, e eu vou deixar uma dica prática para você. Quando você está com seu sistema nervoso todo acelerado, existem práticas que te ajudam a voltar. Respirar lentamente, respirar profundo, segurar, depois soltar. Isso vai dando uma aliviada naquele estado de estresse. Atente ao que você anda comendo, procure não comer processados, embutidos, enlatados, aquela coisa toda. Procure uma alimentação mais limpa, acrescente grãos de bico, que é o chamado grão da felicidade, o cacau 100%, os chás que eu já indiquei, porque isso te ajuda a retomar o equilíbrio. Isso não resolve, isso te ajuda. Porque o estresse associado a uma alimentação ruim não vai dar bom. Eu espero sim que agora eu tenha te ajudado. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo.